Glória a Deus. Eu gostaria de orar mais uma vez, porque a oração nunca é demais e sempre necessária. Senhor, quão formoso Tu és, e a Tua face, o Teu povo quer ver neste momento. Portanto, Papai, que não seja eu falando, mas o Teu Espírito, é apenas um instrumento aqui. Senhor, a Tua palavra nos mostra o quanto o Senhor é um fogo consumidor. E nós clamamos pelo fogo do Espírito Santo, porque se não houver o fogo do Espírito Santo, nós enfrentaremos o fogo do inferno. Senhor, de uma maneira ou de outra, deve haver fogo, e haverá fogo na nossa vida eterna. Por isso nós clamamos agora o fogo do Espírito Santo, a consumir toda a carnalidade, que governe, que tenha autoridade agora, o Teu santo, poderoso Espírito, a falar, a alertar e vivificar e avivar a Tua igreja. Que não seja um homem falando de coisas mentais, intelectuais, limitadas, humanas, mas seja a transcendência do Espírito Santo, com a eternidade de eternidade em eternidade, vindo poderosamente a vivificar, a trazer vida a ossos secos. Ossos secos se levantem, assim diz o Espírito, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu peço a todos que abram as suas Bíblias em Gálatas 2:20. Por favor. Nós iremos ler hoje apenas um versículo. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Vamos ler todos juntos mais uma vez. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Podemos nos assentar. Glória a Deus. Glória a Deus. Amados irmãos, como você pretende viver este ano? Estamos começando o ano. Vamos dar início a mais um ciclo das nossas vidas. Passamos por um Natal, passamos por um Ano Novo. Entrou um novo velho governo no Brasil. As coisas estão mudando. Mas e eu e você? Como vamos ficar esse ano? O que você vai fazer da sua vida esse ano? A palavra de Deus, ela nos traz verdades muito duras. Verdades terríveis. Paulo está dizendo aqui aos Gálatas que ele está crucificado com Cristo. Paulo está dizendo isso num primeiro momento por conta que os Gálatas estavam se voltando para toda a lei judaica. Os Gálatas tinham conhecido a Deus, tinham conhecido a Cristo, tinham vindo a Deus através de Jesus Cristo. No entanto, judaizantes estavam fazendo de tudo para que eles deixassem a Cristo e se voltassem aos ritos judaicos, à lei judaica, aos mandamentos da lei, a todo aquele cerimonialismo. Não era uma questão de você observar a lei como uma pedagoga que ele vai falar. Ele fala aqui em Gálatas, nós não vamos nos aprofundar nisso ainda. Mas Paulo ele diz que a lei é uma pedagoga, uma pessoa que ensina. Algo que nos ensina, e nos ensina o quê? Acerca do pecado. Mas a lei, ela não retira o pecado. A lei não liberta do pecado. A lei, ela não satisfaz a ira de Deus. A lei não aplaca a ira de Deus. A lei não tira o homem das trevas e traz para a maravilhosa luz. Não, a lei, ela é apenas um indicador. A lei é apenas uma sombra. Amados, e então Paulo, ele vai trazer realidades aqui, essa realidade, já estou crucificado com Cristo. Não adianta o que eu faça com relação à lei, não adianta o quanto eu obedecer, já não há mais necessidade. Não há mais necessidade, porque agora estou com Cristo, agora estou com Cristo. E por que que ele diz isso? Porque Jesus... A lei nos traz realmente quem somos. A lei mostra quem nós somos.
Por isso eu convido você a abrir comigo. Deixe marcado Gálatas 2:20. Nós vamos reler este versículo muitas vezes. Romanos capítulo 7. Volte um pouco aí na sua Bíblia. Romanos capítulo 7, versículos 17 e 18. Paulo vai falar acerca da realidade humana. A realidade de quem ele era. A realidade a qual realmente, de fato, a lei nos mostra quem somos. Mas a lei, ela mostra quem somos, para que dessa maneira nos acheguemos a Deus. E a lei traz uns determinados ritos e sacrifícios necessários para que tenhamos essa comunhão com Deus. Só que estes ritos e sacrifícios dentro da lei, eles sempre são necessários continuamente. Mas a palavra de Deus em Romanos 7, versículos 17 e 18 diz assim: de maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. A lei mostra o quanto nós somos pecadores. E aqui, irmãos, quem olha para um homem como esse, quem olha para essa realidade a qual Paulo diz sobre si, e não só sobre si, mas sobre toda a humanidade, sobre todos nós, essa é a nossa realidade. Nós não fazemos aquilo que queremos, mas o pecado que habita em nós, este sim, muitas vezes o faz. Muitas vezes, esse querer maligno é o que realiza. Nós muitas vezes não conseguimos realizar o bem, principalmente quando ainda estamos com a carne viva, principalmente quando não estamos no Espírito Santo. Portanto, Paulo ele reconhece uma realidade humana terrível. E é necessário que você e eu reconhecemos que, se não estivermos no Espírito Santo, essa é a nossa realidade. Por isso, logo em seguida, no capítulo 8, aí de Romanos mesmo, de 1 a 3, Paulo vai dizer o seguinte: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Veja bem, eu não sei qual é a versão bíblica que você está usando, mas se a versão bíblica que você está usando, ela termina em Jesus aqui, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, ponto final. Esta não é uma tradução fiel aos textos majoritários, isso é algo que eu não vou me ater agora. Mas eu digo categoricamente que esta não é uma tradução fiel. Quando nós temos este versículo apenas até aí, não é uma tradução fiel. Portanto, o versículo real, constante, que traz a verdade acerca disso, está aqui. Que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. É necessário que o crente verdadeiro entenda. Ele continua, nós somos agora vivificados pelo Espírito, mas a nossa carne, irmãos, ela não deixa de ser carne, ela continua sendo carne. Ela vai querer dominar toda a nossa existência. É uma luta constante, mas vence aquele que tem o Espírito muito bem alimentado e anda segundo o Espírito. E ele continua no versículo 2 e 3. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível a lei ela não livrava do pecado e da morte. Ela apenas apontava o pecado e a morte. Visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando seu Filho em semelhança da carne, do pecado pelo pecado, condenou o pecado na carne. O pecado agora está apenas na carne, apenas na carnalidade de uma vida sem Deus, sem Espírito Santo, sem Jesus, sem busca. Uma vida que, voltando para Gálatas 2:20, não está crucificada. Não está crucificada. A carne deve ser crucificada. Eu não sei quais são os objetivos que você fechou esse ano. Eu não sei quais são as suas metas para esse ano. Mas coloque uma meta na sua vida. Eu vou destruir, matar a minha carne. Eu vou viver pelo Espírito. Caso contrário, você pegue uma caneta preta
de uma cor escura, azul, bem escura. Rabisque esse versículo da sua Bíblia e nunca mais leia. Se você não vai viver o que está escrito aqui, não vai buscar viver, não o tenha na sua Bíblia nem na sua vida. Não seja tolo, não seja hipócrita a si mesmo. Não seja. Leia este versículo e seja real, seja sincero. Senhor, eu não estou crucificado com Cristo, mas eu quero isso para a minha vida. E sabe por quê, irmãos? O Espírito Santo me constrangeu a pregar isso hoje. Porque eu tenho me deparado com muitos tipos de crentes. E a realidade é que a maioria deles, a 99% de todos os crentes os quais eu encontro, eles dizem, bem, eu vou fazer tal coisa da minha vida, eu vou fazer isso, fazem planos, mas eu nunca os ouço dizendo, bem, mas se Deus assim permitir, se Deus assim quiser. Recentemente eu estava conversando com um crente acerca de planos que eu tenho para a minha vida. Mas eu falei, são apenas vontades minhas. Deus é quem confirma. E Jesus já me disse que isso não é para mim agora. Talvez um futuro distante, ou talvez nunca na minha vida. E essa pessoa assim, olhando indignada para mim, essa pessoa olhou para mim e falou, ué, se você tem a vontade, vai e faz. Se você tem o plano, vai e realiza. Eu falei, não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. O cristão hoje em dia é egoísta, o cristão hoje em dia é orgulhoso, o cristão hoje em dia busca um sucesso. Irmãos, o pior que os pregadores da prosperidade, os ideólogos da prosperidade, são os seguidores da prosperidade. Estes homens estão aí. Eles falam porque tem quem ouça, tem quem busque exatamente um interesse, um relacionamento de interesse com Deus. Mais uma vez, você pode dizer, a igreja brasileira pode dizer, não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Será que eu e você podemos dizer, Cristo vive em mim? Por mais que você não busque por interesses o Senhor, por mais que você não queira sua conta recheada de dinheiro, por mais que você fale, eu não quero um carro zero, eu não quero uma casa na praia, eu não quero isso, eu quero Deus, mas existem decisões pequenas e grandes as quais você não leva em consideração o Senhor. Existem momentos da sua vida que você se desespera, toma decisões pelos pés, pelas mãos, como diz o ditado, e você não ora. Você tem orado pouco? Irmãos, eu me deparei exatamente com isso ontem, e até compartilhei isso com os pastores. Amados, eu não sei quanto a vocês, mas antes, eu orava meia hora, 40 minutos, e eu ficava bem. Não, na verdade, eu orava até 15, 20 minutos. 15, 20 minutos eu orava e realmente sentia a presença do Espírito Santo. Eu sentia algo tremendo. Agora, irmão, não é por falta de Espírito Santo, não é por falta de Deus, mas é quando Deus fala assim, olha, agora você precisa clamar mais, você precisa orar mais. Agora, para eu sentir aquilo que sentia anteriormente, eu preciso orar no mínimo 40, 1 hora e meia. É necessário muita oração, é necessário mais busca. Irmãos, nós estamos vivendo num momento de trevas. Nós temos os celulares, correto? O celular, ele não pega em lugares isolados porque não há antenas suficientes para que o sinal seja replicado para o celular. A questão é, irmãos, é que nós alimentamos o Espírito Santo através de uma replicação diária de leitura e de oração. A cada dia que você ora e lê a palavra, você realmente cresce no Espírito. O Espírito Santo vai ganhando mais forma, força, vigor em você. À medida que você passa um dia sem, você vai se enfraquecendo. E aí a pergunta é, e Cristo está vivendo em alguém assim, que vai deixando Cristo aos poucos? Será que é para isso que nós fomos chamados? Quanto Cristo vive realmente em você? Não precisa me responder. Responda a si e a Deus em oração, em quebrantamento, em jejum, em oração. O quanto você
E em termos de porcentagem, por quanto você poderia dizer, olha, Jesus vive em mim 5%, 100%, 90%, 80%, 50%? Qual é a sua meta? As pessoas colocam metas financeiras. Não, esse ano eu quero ter um salário de 6, 7 mil. E como eu vou fazer isso? Eu vou fazer isso, vou fazer um curso, vou fazer aquilo outro. Vou trabalhar 24 horas por dia. Eu vou virar trabalhando. Agora coloque uma meta verdadeira, real, realmente eterna na sua vida, que realmente importa. Aumente Jesus Cristo em você. Que Jesus viva em você 100%. 100%. Se Paulo foi um homem, Elias foi um homem as paixões eram comuns, e Deus ouvia as orações destes homens. Nós temos testemunhos maravilhosos na Bíblia de homens que eram comuns e viveram coisas extraordinárias com Deus. Será que isso não está disponível para nós? Não, irmãos, isso está disponível. Quem não está disponível para isso somos nós. Como diz um pregador, a pergunta hoje não é onde está o Deus de Elias, mas onde estão os Elias de Deus. Onde estão os Elias de Deus? Quando tomamos uma decisão pequena ou de muita ou pouca importância, nós paramos para pensar, você para perguntar, você para orar. Jesus, estou correto? Isso me aproxima de ti? Jesus, posso fazer isso? Senhor, esse negócio é confiável? Senhor, essa pessoa para trabalho é confiável? Senhor, essa pessoa a qual eu vou me casar, noivar, namorar, é a pessoa do Senhor? Será que é? Irmãos, eu conheci crentes na minha vida, na minha caminhada, que eu fiquei abismado. Pessoas que diziam, eu não pergunto coisas para Deus, porque se Ele me responder eu vou ter que obedecer. E eu já não quero desobedecer. Olha como a pessoa fazia, então eu já não pergunto. Porque eu sei que Ele vai falar para eu fazer outra coisa que eu não quero. Eu ouvi isso da boca de crentes. Eu ouvi. Eu falei, gente, é absurdo. O que você quer? A questão é, não está crucificado com Cristo. Não vive mais do que Cristo. Cristo não vive nessa pessoa. E a vida que vive na carne. Não vive pela fé. Não vive. O Filho de Deus não vive nesta igreja. O Filho se entregou, o Filho amou, mas a pessoa não o amou e não se entregou por Ele. Quantos de nós somos assim? Será que Cristo vive na igreja dos nossos dias, que busca simplesmente fazer o que lhe dá alegria, prazer e sucesso? Quantos são os crentes que têm um salário bom, ganham muito bem, mas gastam apenas com seus próprios prazeres? Eu não digo para que estes crentes deem todo o seu dinheiro a uma igreja. Não. Mas que, irmãos, existem muitos missionários. Existem muitos trabalhos genuínos, verdadeiros, sinceros, que precisam de ajuda. Precisam da ajuda financeira, sim. Precisam de uma ajuda de oração. Quantas pessoas são abençoadas e simplesmente pegam esse dinheiro e vão gastar quase todo em comida. Em comida. Quantos crentes eu conheço que ganham muito bem, têm muito dinheiro e comem muito bem. E assim, jogam fora, desperdiçam. Será que, irmãos, é para isso que Deus chamou a gente? Para que Ele nos desse tudo que nos deu, não só financeiramente, mas para gastarmos apenas nos nossos deleites? A pergunta é, quanto de Cristo vive em uma barriga cheia de gula dessa? Quanto Cristo vive em uma pessoa que poderia ajudar tantas e tantas e tantas outras? Como Cristo vive numa igreja tão egoísta? Realmente Cristo vive em mim? Realmente Cristo vive em você? Aí nós dizemos, não, se eu receber, quando eu receber, Senhor, quando eu ganhar a tal indenização, quando eu fizer aquilo, eu vou e faço um voto com o Senhor. Quantos eu conheci que não fizeram esse voto, inclusive eu. Inclusive eu já recebi em valores e eu fiquei de dar e não dei. Eu fiz votos, vou ajudar tal, todo mês e não ajudei. Quantos? E a pergunta é, Cristo vive em nós?
Será que Cristo vive em nós? Por isso, irmãos, o cristão é chamado a viver pela fé. E a fé não é somente ter um pensamento positivo. É como a minha filha falou há pouco. Não é apenas acerca de um objetivo, mas é crer em Deus. Crer que Deus existe, mas que Ele é totalmente fiel. Mas a verdadeira fé é um ato de fidelidade. Essa mulher do fluxo de sangue, por exemplo, ela falou, Ele pode me curar, e só Ele pode me curar. Ela não foi com interesse completo de cura, ela foi com total certeza de que o poder vem dEle, de entrega. É somente o Senhor que eu posso confiar. A fé é uma total confiança em Cristo. Você não se achega em Deus porque Deus é o dono do ouro e da prata. Não, você chega em Deus porque Ele é todo poderoso, autor e consumador da sua fé. Ele entregou o seu Filho na cruz para que você tivesse vida. E então você sabe que Ele vai te sustentar, porque Ele é teu Pai. Ele é o teu Pai, o Pai cuida dos seus filhos. Portanto, irmãos, é necessário que a igreja tome a sua cruz e siga Jesus. E sigamos Jesus. Lucas capítulo 9, versículos 23 e 26. Eu convido a igreja a abrir comigo, por favor. Lucas capítulo 9, versículos 23 e 26. Se você tem uma caneta, se você tem um lápis, se você tem um pedaço de carvão, um pedaço de tijolo, seja o que for que puder marcar. E se você não tiver nada, eu te aconselho, toda a pregação que você for ouvir, que você sentar para prestar atenção, leve consigo a sua Bíblia, uma caneta e um papel. Anote, marque, isso ajuda a gravar no seu coração. Porque as pregações, irmãos, nós não estamos aqui como pregadores para falar algo que você amanhã ou daqui a pouco esquece, mas é para que a minha vida e a sua seja transformada. Portanto, é necessário que façamos anotações, que isso fique gravado na nossa mente e no nosso coração, que a nossa semana seja uma semana diferente. E a melhor coisa é você anotar. Isso ajuda a gravar. Nós temos visto isso, quanto as nossas crianças são edificadas, que elas anotam. Nós já demos a direção para elas e elas obedecem, e nós temos visto a transformação nas nossas crianças. Mas vamos lá, Lucas capítulo 9, versículo 23 a 26, diz assim a palavra do Senhor. E dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Uma pausa. A cruz é a morte da carne para com Cristo. É a morte da carne com Cristo. É a nossa morte com Cristo. Muitos falam que a cruz que eu devo carregar é um fardo da vida. Não é. Quantos eu ouço falar, minha cruz é minha esposa, a minha cruz é um filho, uma filha, sogra, irmão, pai, mãe, esposa, não. A cruz não são problemas, a cruz não é pessoas, não é cônjuge, muito menos. O cônjuge é uma bênção na sua vida. E se existe algo de errado no seu casamento, dobre o seu joelho, clame a Deus. Clame, clame e clame. E você verá o milagre. Portanto, a cruz é realmente a morte da carne todos os dias. Ele diz aqui, e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Siga-me. O quanto de você já morreu hoje? Diga para você, não para mim. Peça a Deus para te ajudar a morrer hoje. Se você não consegue morrer hoje, clame a Deus. Versículo 24. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Porque que aproveita o homem granjear o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem quando vier na sua glória e na do Pai e no dos santos anjos. Tenha misericórdia, Senhor, das nossas vergonhas do Senhor. Será que Cristo vive naquele que sente vergonha do Evangelho? Será que Cristo vive naquele coração que tem vergonha de falar da palavra?
Vive naquele que, não, eu não vou falar do pecado. Não, a falta de amor, ficar falando do pecado. Não, fica tranquilo, Deus te entende. Não, Cristo não vive numa igreja que vive em apostasia, em falso amor, em bajulação humana, em alegria e satisfação da carne. Não vive. Mas eu não quero falar dos que estão fora, eu quero falar dos que estão dentro. Aqui, em mim, em você, conosco. Vamos olhar para nós. É muito fácil apontar o dedo. Quantos de nós temos traves enormes nos nossos olhos e apenas vemos o cisco no olho do outro? Quantos, irmãos, quantas vezes eu tenho me deparado isso em mim e em muitos irmãos? Muitos. Quantos dizem, nossa, tal pregação foi forte para fulano, mas não para si mesmo? Quantos? E você vai falar para a pessoa, não, mas essa palavra está falando para você. Não, eu já sei. Eu sei de tudo. Eu sei de tudo. Tenha misericórdia, Senhor, de uma geração tão morta espiritualmente. Os dias de Noé eram terríveis, irmãos. Parem um momento para pensar. O quanto era terrível estar nos dias de Noé, a ponto de Deus destruir a terra com o dilúvio. E a palavra diz que os últimos dias serão iguais. E já está cada dia pior. E o pior é que se fosse no mundo era uma coisa, mas é dentro da igreja. É na igreja, é em nós. A pergunta é, você está crucificado com Cristo? Estamos crucificados com Cristo? Voltando para Gálatas 2:20 agora. Já estou crucificado com Cristo. Você pode falar isso? Já estou crucificado? Nós podemos? Eu posso? Será que eu posso? O mundo vive sobre uma influência de busca pela felicidade a qualquer preço. E aí nesse intuito, nessa meta, nesse objetivo, o mundo faz o quê? Faz o que você quiser. Satisfaz as suas vontades. Faz o que você quiser. E aí eu me volto para o início do século XX, virada do século XIX para o século XX. Existia um satanista que dizia, que trouxe algo lá do passado chamado Código de Telema. Eu já preguei a respeito disso. Eu quero realmente me debruçar sobre essa questão ainda. Eu peço orações aos irmãos, para que realmente eu consiga me debruçar sobre isso, escrever e falar e pregar e alertar sobre isso. Mas esse Código de Telema dizia o seguinte: faça o que tu queres, há de ser o todo da lei. Muitos aqui, quando eu falei isso, reconheceram isso da música de um determinado músico brasileiro. E sim, ele era satanista também. Esse músico era Raul Seixas e ele falava isso e ele era satanista. Então, irmãos, a filosofia do mundo, no fundo, ela é satânica. Eu vejo muitos pastores brigando, denunciando o marxismo cultural. E eu falo, ok, mas a raiz não é essa. Vocês ainda estão brigando contra os galhos. A raiz está aqui, no Código de Telema, num satanista que colocou uma filosofia no mundo, que impôs isso ao mundo, e o mundo a toma para si. E o pior, que os crentes estão tomando para si, nessa busca do hedonismo desenfreado. Muitos crentes fazem apenas o que querem para serem satisfeitos dos seus deleites, para serem abençoados, para terem o seu galardão. Além do mais, Deus abençoa e galardoa aqueles que ama. Mas, amados, os galardões e as bênçãos de Deus verdadeiras não estão aqui. Porque se nós vivêssemos apenas ou as maiores bênçãos do Senhor e dos galardões nesta terra, realmente nós seríamos os mais infelizes do mundo. A verdadeira bênção, os verdadeiros galardões, aquilo que olho nenhum viu, é só na eternidade, amados. É só na eternidade, não é aqui. Portanto, não se prenda a este mundo. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga rumo a Jerusalém celestial. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Portanto, eu quero te fazer um convite. Olhe para si com o olhar do Espírito Santo. Peça a Deus para te mostrar. Sonda-me, ó Deus, e vê
se Jesus e se eu estou crucificado com Cristo. Sonda-me, ó Deus, e vê se eu estou vivo. Sonda-me, ó Deus, e mostra-me se Cristo vive em mim de fato. Sonda-me, ó Deus, e me mostra se a vida que eu vivo na carne é a vida que eu vivo para tudo, e a vida pela fé está morta. Mostra-me, ó Deus, quanto o Senhor me amou e se entregou por mim, mas eu não te amo e eu não me entrego por ti. Mostra-me, ó Deus, que este ano seja um ano de revelação de Deus, não de revelações sobrenaturais, como muitos buscam, mas busca a revelação de Deus acerca de você mesmo, onde você precisa mudar para que Cristo viva e você esteja crucificado com Cristo. Nós precisamos tomar uma decisão. Ou seremos consumidos pelo fogo do Espírito Santo em um avivamento pessoal, coletivo, nacional, genuíno, ou seremos consumidos pelo fogo do inferno. O que nós escolhemos? O que nós escolhemos? Não há. O Espírito Santo, ele é fogo. Quando as línguas foram derramadas, foi debaixo de fogo. Quando Jesus disse que havia um batismo de fogo, era fogo, irmãos. Era fogo. Até estava lendo sobre isso e realmente a cruz é um símbolo pagão. A cruz era um símbolo onde morriam os ladrões. A cruz era um símbolo da morte dos criminosos. Agora o símbolo mais profundo, real e constante do Espírito Santo, de Jesus e de Deus é o fogo. É o fogo na sarça. É o fogo de línguas. É o fogo do batismo do Senhor Jesus. É os olhos como chamas de fogo que Ele tem. Olhos como chamas de fogo. A língua como uma espada de 2 gumes. E os pés reluzentes. Esse é o nosso Jesus. É incrível, irmãos. Você lê o Apocalipse por completo e você não vê nenhuma citação da cruz ali. Você não vê nenhuma simbologia da cruz. Você vê candelabros cheios de fogo. Você vê os olhos de fogo. Você vê fogo para tudo quanto é lado, ou nos céus ou no inferno. Portanto, irmãos, que nós sejamos hoje consumidos pelo fogo do Espírito Santo e que sejamos crucificados com Cristo. E que este versículo venha a ser uma realidade na nossa vida, na minha vida e na sua vida. Não há como existir um avivamento, não há como buscar Jesus sem se entregar ao fogo do Espírito. E é um fogo que consome aquilo que é palha, para restar aquilo que verdadeiramente importa. Aleluia! Eu te convido a ficar de pé. Eu te convido agora a fechar os teus olhos e tomar essa decisão na sua vida. Esteja crucificado com Cristo. Morra com Cristo, para viver com Cristo e que Cristo viva em ti. Isso é muito profundo e pessoal. Nenhuma outra religião diz para que você morra. Nenhuma outra ideologia no mundo diz que algo vai viver em você e vai te dar vida eterna. Apenas Jesus, apenas Jesus pode fazer isso. Apenas Jesus. Vamos orar, vamos fechar nossos olhos. Senhor, 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 aleluia, Pai. Nós pedimos perdão, Senhor. Nós pedimos perdão, Senhor, porque nós não temos crucificado a nossa carne. Nós não temos nos crucificado com o Senhor. Nós temos vivido as nossas paixões carnais. Nós temos vivido, Pai amado, prazeres satânicos, filosofias satânicas, ideologias satânicas, ó Pai. Nós temos seguido o inimigo das nossas almas. Nós temos satisfeito aquilo que é pó, que voltará para a terra. Nós temos satisfeito, Pai, o inferno, mas não o Senhor. Perdão, Senhor. Perdão, Papai. Nós queremos viver uma vida pela fé no Senhor, Papai. Nós não temos tido fé no Senhor. Nós não temos tido fidelidade ao Senhor. Nós queremos viver a fidelidade no Senhor, ó Pai. O Senhor nos amou, Senhor. O Senhor se entregou por nós e nós não podemos ficar 1 hora orando. Nós não podemos vigiar 1 hora. Nós temos preguiça espiritual. Nós temos, Pai, coragem carnal e preguiça espiritual. Podemos passar 2, 3 horas maratonando vídeos,
malignos, diabólicos na internet, filmes cheios de fábulas de Satanás, mas não podemos ficar uma hora vigiando com o Senhor. Não podemos, Pai, não podemos. Perdoa-nos, ó Pai, nos ajude. Nos ajude, não há um avivamento, não há um fogo que nos avive para amarmos e nos achegarmos ao Senhor e que o mundo te veja, se nós continuarmos assim. Por isso, ó Deus, nos ajude a estarmos crucificados com Cristo. Viva Jesus em nós, viva Jesus em nós. Tenha misericórdia de nós, Senhor, tenha misericórdia de nós e viva em nós. E que este ano, Senhor, não seja simplesmente um ano diferente, mas seja, Senhor, um ano transformado pela Tua glória, para a Tua glória, pelo Teu poder. Nós nos rendemos ao Senhor. Nós precisamos do Senhor. Ajuda-nos a tomarmos atitudes diferentes, a lermos mais a Tua palavra, a orarmos mais, a jejuarmos mais e a recusarmos mais o mundo e as suas concupiscências, os seus malignos pecados, Pai. No nome de Jesus Cristo nós oramos e clamamos. Amém, amém. E glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Agora nesse momento, irmãos, principalmente os que estão nos acompanhando aqui pela primeira vez, nós passamos a palavra para as crianças. Senhor Deus, Tu és poderoso e Tu és maravilhoso. Muitos adultos aqui, Pai, sofreram e comeram literalmente o pão que o diabo amassou na vida. Muitos adultos aqui erraram, pecaram, destruíram as suas vidas e o Senhor as reconstruiu. Muitos de nós temos testemunhos maravilhosos da Sua misericórdia, porque éramos dos pecadores os piores. Sim, Senhor, mas hoje estamos aqui felizes por estar na Sua presença, alegres e satisfeitos apenas por Ti, apenas por ter o Senhor. E por isso nós clamamos por um avivamento nos nossos filhos. Que caia fogo do céu e consuma o coração e a mente deles. Que eles sejam transformados, ó Pai. Que eles sejam avivados por um amor muito profundo e ardente pelo Senhor. Que eles venham, Senhor Deus, a desejar o Senhor mais do que tudo. Senhor, obrigado porque muitos dos nossos filhos já têm uma vida muito diferente daquilo que tivemos no passado. Muitos deles não vivem sobre maldições que vivemos no passado. Eles vivem a bênção de ter um lar com o Senhor. Mas, Pai, eles precisam tomar uma decisão pessoal e íntima. Que esta palavra, Senhor, fale com eles. E que estes entendimentos, ó Pai, que tudo que eles fazem, ó Deus, traga-os, ó Deus, para Ti. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aviva as nossas crianças. Que elas não queimem no fogo do inferno, mas que elas queimem no fogo do Espírito. Que elas sejam cheias do Espírito. Que elas sejam uma geração, Pai amado, de pregadores, profetas. Que elas sejam uma geração, ó Pai, que queima no Espírito Santo. Que ama o Senhor e com os olhos espirituais abertos para as ciladas malignas do mundo. E sempre combatendo e sendo vitoriosos para a glória do Seu nome. Em nome de Jesus. Amém. Glória Amém. a Deus. Glória a Deus. Eu entendi que os cristãos não têm mais vivido para Cristo. Não têm colocado metas de estar 100% cheios do Espírito, orar mais ou ler tantos capítulos da Bíblia por dia. Os cristãos não estão buscando a Jesus. Simplesmente têm buscado a prosperidade, status, tudo que o dinheiro pode comprar, tudo que a traça e a ferrugem consomem. Temos pedido a Deus honra, dinheiro, bens deste mundo, sendo que Ele quer preparar para nós mansões celestiais eternas. Jesus Cristo não vive em uma igreja que bajula a carne. Ele não vive num coração orgulhoso, não vive num coração onde Satanás é permitido entrar. Onde o mundo está, onde a carne habita, onde as próprias vontades dominam, ali Cristo não estará. Olhemos para nós mesmos, vejamos se Jesus vive em nós, vejamos o quanto longe estamos da vida. Neste mundo, aquele que quiser ganhar a sua vida,
Aquele que quer agradar a carne, perdê-la-á. Mas aquele que perder a sua vida por Cristo, ganhará a vida eterna. De que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? Mate a carne, morra com Cristo, crucifique a carne pela vida ao lado do Deus, que tudo criou e dono de todas as coisas, e a Deus toda a glória. Glória. Amém, glória a Deus. Olá, meu nome é Daniel. Eu entendi que louve a Deus e ande na luz e não nas trevas. Eu entendi que o meu nome é Dara. Eu entendi que foi Deus que criou o mundo. Meu nome é Damares e eu entendi que temos que ter fé. Como conseguir a fé? Lendo a Bíblia e obedecendo o que ela diz. Se você faz uma coisa errada e sabe que ela é errada e diz, Deus me entende, você está errado, porque você não pode errar de propósito. Glória a Deus! Parabéns! Parabéns, muito lindo, glória a Deus! E a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Estamos chegando a mais um final de culto. Vamos ficar de pé mais uma vez e que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as ternas consolações e encorajamento do Espírito Santo seja hoje e sempre com toda a igreja. Todos digam amém. Oremos ao Pai Nosso. Glória a Deus, irmãos. Uma semana abençoada. Paz, Senhor, criança. Saudade, Bianca. Saudade, crianças todas.